Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Ana Carlota e hoje aqui nós vamos fazer mais uma web da Mentoria para Educadores e o tema da web de hoje vai ser limites. Então eu queria me apresentar um pouco para quem não me conhece. Meu nome é Ana Carlota, eu sou graduada em psicologia, tenho algumas especializações, eu fiz uma especialização em psicanálise pela USP, em psicopedagogia pelo EPSIBA, e gestão estratégicas de escolas pela FAAP. Eu tenho aí mais de 30 anos de experiência na educação, já fui docente, já fui orientadora, coordenadora, hoje eu sou gerente de uma rede de escolas particulares e vejo na mentoria uma possibilidade de estar mais próximo de todos vocês. Então, essa já é a terceira live que eu faço pela mentoria. As lives estão disponíveis no canal do YouTube da Mentoria para Educadores. Então, elas ficam disponíveis também no Facebook, mas quem não tem acesso somente ao Facebook, quem quiser olhar pelo YouTube, lá também tem. É só entrar no canal e procurar Mentoria para Educadores. Eu queria até aproveitar e divulgar um pouco o trabalho que a gente vem fazendo nas redes sociais, para que vocês possam ter acesso a esse trabalho. Então, a gente tem uma página no Instagram, Mentoria para Educadores. Nessa página a gente tem as postagens, os stories, vocês podem ver um pouco do que a gente faz. Temos as lives que ficam lá no YouTube. Então, o YouTube é um canal, então se vocês puderem entrar lá também para fazer algum comentário, curtir a página, se inscrever, isso ajuda bastante, porque vocês sabem que toda tecnologia, ela trabalha com algoritmos. Então, na medida em que vocês vão ouvindo, gostando e divulgando, isso vai ampliando. E o meu interesse é poder atingir cada vez mais pessoas e poder ajudar. É esse o objetivo da mentoria. Apesar de que chama mentoria para educadores, os educadores não são o único público da mentoria. São muitos pais, mães, avós que acompanham os nossos temas, porque como está ligado à educação e está ligado ao que acontece com as crianças e os adolescentes, várias pessoas acompanham, então não é porque chama mentoria para educadores que é apenas para educadores, né? A gente também faz esse trabalho. Então, vocês podem entrar lá, acessar. Então, nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, divulguem aí para as pessoas que vocês conhecem. E, por favor, se vocês puderem estar sempre me dando alguma devolutiva, né? Assim, do que vocês acharam, se os temas estão interessantes, se a gente deveria pensar em outros temas. Então, eu acho que assim vocês me ajudam a estar realmente fazendo algo útil, né? Então, para ser útil, é importante que vocês possam me dar uma devolutiva. A mentoria também tem um e-mail, que é facinho, mentoria.educadores@gmail.com. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa e não quiser fazer pela rede social, que vocês possam mandar e-mail, a gente pode conversar e eu tenho muita disponibilidade e muito interesse, tá bom? De trocar com vocês e de entender se o que a gente está discutindo faz sentido. O tema da web de hoje é limite, e eu vou contar um pouco para vocês da onde que veio a ideia desse tema limite. Primeiro que a gente escuta, que é algo que as pessoas, sempre que tem oportunidade, me perguntam, mas especificamente, há poucos dias eu estava viajando e durante essa viagem eu presenciei algumas situações que fizeram com que aos poucos eu fosse gestando a ideia do que iria conversar com vocês hoje aqui na mentoria. Então, situações do tipo,
pais muito constrangidos em situações difíceis com as crianças, ou às vezes numa aeronave, ou às vezes num restaurante, e muitas vezes sem saber como lidar com toda aquela situação. E situações corriqueiras do dia a dia. Ninguém está falando em situações extremamente elaboradas, que as crianças precisariam ter toda uma estrutura para suportar, e nem estou dizendo de crianças extremamente pequenas, né? Porque quem está muito pequeno está aprendendo. Então, estou falando aí de crianças em torno de 7, 8 anos, que a gente entende que teria uma tolerância maior para aguentar algumas situações do dia a dia, mas com muitas dificuldades e deixando os pais bastante constrangidos, porque elas não conseguiam se portar numa situação que elas têm condições, né? Situações onde você poderia respeitar um pouco as regras de convivência, as regras sociais que já estão estabelecidas ali. E esses pais, alguns passando por situações muito difíceis, então, de xingamento e até agressão. Então, eu acho que é um tema que é legal a gente trazer, pensar e discutir. E o que eu queria começar a pensar com vocês é porque naquele momento eu fiquei bastante compadecida com esses pais, né? Se na hora a gente tem vontade de pegar alguém no colo, eu tinha vontade de pegar os pais no colo, não aquelas crianças, porque eles ficaram bastante constrangidos, né? E aí a gente fica pensando, bom, como é que a gente pode ajudar para que isso não se repita tantas vezes e que eles possam aprender a lidar melhor com isso. Além disso, do que a gente vai conversar hoje sobre limite, tudo isso que anda acontecendo com a mentoria me inspirou em trazer para vocês uma ideia de uma continuidade disso que a gente vem conversando aqui. E aí eu quero, no final da live de hoje, eu quero contar um pouco para vocês qual é a minha ideia. E se vocês tiverem interesse em participar, vai ser muito legal, tá bom? Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de conversar com vocês, para vocês pensarem um pouco na palavra limite. Porque assim, a gente ouve tanto falar em limite, que as pessoas já ficam com uma ideia ruim do limite, né? Não sei como é que isso bate em cada um de vocês, até porque aqui a gente tem uma conversa um pouco monólogo. Alguns de vocês já estão escrevendo algumas coisas, dando algumas dicas, porque é isso que é gostoso, é poder conversar com vocês. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho, trazer alguma pergunta, é bem legal. Mas vamos pensar na palavra limite, né? A princípio, as pessoas ficam com a ideia de que é algo que é imposto, algo que é negativo, algo que pode sofrer. Então, vamos tentar remodelar o significado dessa palavra, limite? Então, ó, eu fui buscar no dicionário o que significa limite. Tem até um significado de limite bem voltado para algo que é da matemática, tá? Mas, de modo geral, limite é uma linha imaginária ou real que delimita, que separa um território de outro, que separa, que faz fronteiras. E aí, eu gosto dessa ideia de limite, né? É uma ideia não negativa, é uma ideia de contorno, né? Então, assim, ó, eu vou conhecendo coisas, eu vou contornando, eu vou conseguindo nesse viver, conhecer e contornar, eu vou conseguindo delinear os espaços. Então, quando eu penso em limite, eu penso nisso. Eu penso em algo que vai me dando um contorno, que vai me ajudando a conhecer, que vai me ajudando a entender. E quando a gente pensa dessa forma em limite, fica mais leve, né? Fica até mais afetivo.
Fica mais até uma coisa assim, confortável. Ah, então me diga os limites que eu entendo. Eu acho que se vocês pararem para pensar, é um pouco isso que acontece na vida, né? Se a gente chega num lugar que a gente não conhece, ou com pessoas que a gente. Em situações que a gente não está acostumado, o que, que a princípio a gente faz? A gente observa para a gente entender um pouco quais são as regras, o que está acontecendo naquele lugar, e aí parece que aquilo vai me dando mais segurança, né? Porque na medida em que eu vou entendendo, conhecendo, isso eu vou ficando mais tranquilo e eu vou podendo lidar. Se isso acontece com a gente, né, que somos adultos, imagina o que é para criança. Então, quando eu converso dessa forma, quando eu falo, quando eu trago essa ideia de limite para vocês, vocês percebem que o quanto limite é importante para a criança. Então, é como se a criança pudesse nos dizer assim: me diga os limites, né? Que eu também vou me sentir mais confortável, eu também vou entender melhor como eu posso me relacionar. E eu tô vendo aqui, o pessoal está escrevendo e as pessoas estão dizendo isso, o limite traz segurança para a criança. Exatamente, traz segurança por quê? Porque ela entende, ela tá entendendo a regra do jogo, né? Então a ideia é essa. E como que a gente entende? Porque, na verdade, os filhos não vêm com manual, né? Não vem todo mundo já com manual de instruções e tudo organizado. Como é que a gente vai entendendo? Vivendo. Então, a gente vai vivendo, vai aprendendo com os nossos acertos, com os nossos erros. E, de qualquer maneira, muitas vezes, a gente vai reagindo de acordo com aquilo que a gente já viveu. Então, hoje em dia, eu me deparo com um número significativo de pais que oferecem uma liberdade demasiada aos filhos, como se fosse uma contrapartida da forma como foram educados. Não sei se vocês já ouviram ou algum colega ou alguém colocar alguma coisa desse tipo. Não, mas meu pai foi muito distante de mim. Os limites eram muito difíceis, então eu preciso ser mais flexível com meu filho, eu preciso ser mais aberto com meu filho, eu preciso ser mais afetivo. Então, só que o que a gente precisa cuidar? A gente precisa cuidar porque liberdade excessiva a gente pode perder a mão. E esse filho não é você que viveu esse limite. Esse filho é outra pessoa, né? Então, por isso que a gente tem que ter paciência, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir e a gente precisa ter pessoas com quem a gente possa trocar e discutir mais esses assuntos, porque o assunto do limite, como eu vou dizer, ou eu vou fazer, eu vou atuar com meu filho de acordo com, na maioria das vezes, com coisas que eu vivi, se eu tiver a oportunidade de poder conversar com as pessoas antes desse momento, eu posso me preparar para fazer melhores escolhas. Não que as coisas vão vir prontas. Isso não vem, mas eu posso me preparar melhor, né? Então, às vezes, num processo para tentar superar algo do passado, então de um pai muito rígido ou de uma mãe muito exigente, a gente pode correr o risco de fugir do nosso lugar de pai e mãe, e aí correr o risco de fazer com que nossos filhos cresçam, entre aspas, príncipes e princesas, bem entre aspas, né? Fugindo de uma realidade, fugindo do mundo que está aí que ele tem que aprender a enfrentar, né? Então, será que a gente apresenta o mundo para os nossos filhos da forma como o mundo é? No sentido de exigência de poder lidar com as coisas que acontecem na vida? Né? Então, com o tempo, essas crianças que são criadas com uma liberdade exagerada, achando que o mundo deve algo para elas, que só a vontade delas deve ser satisfeita,
que tudo que ela pensar tem que ser resolvido naquele instante, que todos os seus desejos precisam ser supridos, essa criança corre o risco de começar a ficar isolada, porque, na verdade, é muito difícil lidar com uma criança que vai crescendo como o reizinho mandão, né? Que ele é o mais importante, né? Então, e no fundo, se é tão difícil, vai ficando tão difícil para as pessoas lidarem com essa criança, também vai ficando difícil para os pais lidarem com essa criança. Porque quem é que fica a maior parte do tempo ou quem vai ficar para sempre? Somos nós, né? Os nossos filhos são nossos nesse sentido para sempre. Então, nunca é tarde para rever essas ideias, para repensar, para conversar sobre o assunto, né? Vamos parar, vamos pensar. Exercer a autoridade de pai e mãe não é autoritarismo, né? Não é violência. A criança se sente segura diante de uma figura de autoridade coerente, né? Porque ela intuitivamente, ela sabe que ela pode contar com essa pessoa, né? E eu gosto de uma imagem que é a imagem do veleiro e do porto. Então, assim, quando um velejador precisa reabastecer de suprimentos o seu veleiro, quando ele precisa consertar alguma coisa no veleiro, quando ele precisa descansar, o que ele faz? Ele procura um porto para parar. E um porto seguro. Assim somos nós, os pais. Nós somos portos, né? Onde os nossos filhos podem sair, velejar, se aventurar, mas eles têm aonde voltar e aonde aportar, né? Então, e quem é a melhor pessoa para dizer o que pode, o que não pode, o que é adequado, o que não é adequado? É a pessoa que mais tem amor, né? Salvo problemas, pessoas doentes, nós não estamos falando de pessoas doentes, nós estamos falando de pessoas normais, vamos dizer assim. É por amor, né? Então é pai e mãe. É pai e mãe que tem a maior liberdade para dizer isso para o filho, né? Então, outra ideia que a gente tem que tirar um pouco é de que criança gosta de quem é bonzinho com ela, né? Não, criança aprende a amar quem a ama. E o amor também implica em dizer não. Também implica em colocar limite. E eu vou dizer, eu digo isso porque eu te amo. Eu falo não porque eu te amo, né? Então, vamos pensar um pouco de como é conosco, né? Como eu falei no início, vamos sempre trazer esse olhar para nós. Então, como é o mundo com você? O mundo é assim? Tudo que você quer, você tem? A qualquer hora? Exatamente da maneira que você quer? Claro que não, né? E o que faz com que você, por exemplo, não desista de um projeto, não fique desorientado, não se mate diante de um problema ou de uma situação difícil na vida? Sabe qual é a palavrinha? Resiliência. É exatamente a resiliência. Eu vou continuar falando de resiliência, mas eu vou ler aqui para vocês o que a Bruna está colocando. A Bruna disse: oi, Ana, acho que os pais se perderam muito nessa condição de serem amigos dos filhos. Concordo plenamente, amor se estende ao não. Isso. E, Bruna, eu vou falar exatamente um pouco sobre isso, dessa coisa de ser amigo. Eu pensei nisso e coloquei aqui um pouco no meio da minha fala. Mas eu queria trazer de novo a palavra resiliência. E eu fui pesquisar de palavras. Vocês percebem que eu gosto de palavras, né? Acho que as palavras são muito importantes. E aí eu fui atrás do significado de resiliência. E para a física, a resiliência é uma propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer um choque ou deformação.
Olha que forte isso. Isso para física. Aí a psicologia se apropria dessa palavra e traz amplia o significado e diz assim: é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir a pressões de situações adversas, sem entrar num surto. Se a gente parar para pensar, não é isso que a gente mais deseja para um filho? Que ele consiga desenvolver a resiliência? E aí eu pergunto para vocês, a gente nasce resiliente? Né? Não. Pelo contrário, a gente nasce sem controle. A gente nasce sem controle das nossas necessidades, a gente nasce sem controle dos nossos desejos, das nossas emoções. Para um bebê, tudo é caso de morte, né? A fome que ele sente, ele não consegue, num primeiro momento, entender que já já ele vai mamar. Não, aquela dor de fome é a morte. Quando é que ele percebe que aquela dor não vai matá-lo? Com o tempo, vivendo, aguentando um pouquinho, mamando depois, aguentando mais um pouquinho, né? Então, a gente aprende a desenvolver a resiliência e, portanto, a gente precisa ajudar as crianças a desenvolver a resiliência. E como eu disse para vocês, as pessoas mais apropriadas para ajudar as crianças nesse processo de desenvolver a resiliência são os pais, depois os familiares mais próximos e até nós, educadores, hoje temos que ter esse movimento. E para isso a gente precisa do apoio da família. Né? Porque como a Bruna escreveu aqui, se a criança só ouve sim, como ela vai desenvolver a resiliência? Exatamente, né? Não é só ouvir sim, ela tem que ouvir o não é importante. Então, nesse caminho, não procure ser amigo do seu filho, né? Eu acho que a gente confunde as palavras. Vamos ser afetivos. Então, ser pai, ser mãe, com afeto, com amor, ajudando a enfrentar os desafios, encorajando, valorizando, elogiando toda vez que ele faz algo bom e corrigindo, orientando, repreendendo todas as vezes que ele fizer algo de errado. Porque ele precisa entender as diferenças, ele precisa entender quais são as regras de convivência numa sociedade, porque nós vivemos numa sociedade, nós não vivemos isolados. Ele precisa entender que coisas podem ser feitas e coisas não podem ser feitas. E que, às vezes, o que eu faço atinge o outro. Então, se eu quero que o meu filho se transforme num cidadão, eu preciso ajudá-lo a criar empatia. Eu preciso ajudá-lo a entender a compaixão, né? Então, é lógico, você pode, falando da forma como eu estou falando, fala assim, puxa, Ana, mas isso é muito fácil, né? Não, não é. É muito difícil, é muito complexo, porque é o dia a dia, é um dia após o outro. E muitas vezes as situações se camuflam. E aí você tem que colocar o limite em situações. Você está falando da mesma coisa, por exemplo, respeitar o outro. E isso às vezes aparece no relacionamento com um familiar, isso às vezes aparece numa situação na rua, isso aparece às vezes, como eu disse para vocês, numa aeronave, por exemplo, né? E às vezes essa dificuldade dos adultos de se posicionarem enquanto adultos que não só orientam, mas protegem a criança, coloca a vida da criança em risco. Então, numa dessas experiências que eu tive de férias, de estar andando na rua e uma criança pequena sem segurar na mão do adulto. Até que essa criança saiu correndo. E eu vou dizer para vocês, por milagre
de Deus, essa criança foi segurada antes de atravessar, porque ela ia atravessar a rua. E uma rua muito movimentada. Agora, ela não queria dar a mão, né? Ela se bateu, ela se contorce, ela não quer. Mas e aí? Ela não quer e tudo bem? Né? Então, não. Então, acho que a gente tem que parar e pensar. É claro que não existe regra, como eu disse para vocês, mas algumas coisas eu acho que podem nos ajudar a pensar. E eu pensei em algumas coisas aqui para conversar com vocês hoje sobre isso. Então, por exemplo, conversar, dialogar, né? Conversar com a criança, explicar o motivo das coisas, né? Ouvir, estar aberto para ouvir aquilo que ela vai dizer, né? A criança precisa ter liberdade para expor a sua emoção, para expor o que pensa, sim. E nós vamos ouvir e ajudá-lo a entender se aquilo, o que ele está sentindo. Muitas vezes ele precisa que a gente ajude a nomear o que é aquele sentimento, né? Principalmente quando é pequeno. Às vezes eu sinto alguma coisa, mas eu não sei a diferença se é tristeza, se é melancolia, né? Às vezes eu tô agitado e eu não sei se isso é alegria ou se isso é ansiedade. Então, nomear, conversar, vai ajudando a criança a criar repertório e a identificar suas emoções, né? Então, a gente tem que conversar bastante. É importante que a criança compreenda o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? E se aquilo coloca em risco a vida dela, não é não. E aí eu trago um outro segundo item para vocês pensarem, que é o uso da palavra não. Às vezes a palavra não fica banalizada. Eu tô lá fazendo as minhas coisas. Ah, posso fazer? Não. Então, ali não era hora de dizer o não. Porque senão o não perde a força. E o que eu acho que a gente precisa trabalhar? Que a nossa palavra tem que ter força diante dos filhos. Hoje eles são pequenos, por exemplo, mas um dia eles crescem. E aí, se eles vão ter são adultos ou são adolescentes, têm uma atitude errada e você vai se posicionar dizendo não faça isso, como é que fica? Ele respeita? Ah, não, ele não respeita. Ué, mas você disse não. Mas ele aprendeu a respeitar o seu não? Então, vamos dizer não para o que realmente precisa. Eu usava uma técnica quando meus filhos eram pequenos e eles insistiam com alguma coisa, eu dizia, eu preciso pensar, né? É sair da situação, porque às vezes a criança te põe numa situação para você tomar uma atitude imediata e muitas vezes essa atitude é inadequada. Então, eu dizia, não, para isso eu preciso pensar, depois eu te falo, né? Porque às vezes no imediatismo a gente não ajuda. Estipule limites possíveis, né? Não vamos falar de coisas que são muito difíceis para uma criança, por exemplo. Então, olha, se eu estou ali cozinhando e tem uma criança pequena de 3 anos, por exemplo, que quer minha atenção e eu não posso dar atenção a ela naquele momento, né? E ela começa ali próximo, por exemplo, da cozinha a fazer o quê? Mexer, abrir os armários. Não adianta eu ficar dizendo não. Ou não adianta eu falar, tá bom, então, deixa hoje, já que eu tenho que fazer a comida, deixa abrir todos os armários, mexer em tudo que quer, né? É mais fácil fazer o quê? Parar um pouco, dizer, olha, você quer brincar. Isso que você tá pegando não é brinquedo. Isso é da cozinha, isso é da mamãe, isso é de comer, enfim, isso não é para brincar. Vamos lá no seu quarto buscar um brinquedo que você gosta, aí você senta aqui e brinca aqui, né? Então a gente também, por quê? Porque simplesmente falar não para uma criança de 3 anos que ainda não tem condição de criar uma outra alternativa, se eu não oferecer uma outra alternativa, também fica muito difícil para ela.
Então, eu também preciso ajudá-la nesse sentido. Outra coisa importante, não ameace, né? Principalmente ameaças que nunca vão se cumprir. Né? Então, vocês já devem ter ouvido coisas desse tipo. Se eu te pegar, eu te mato. Não vai matar, né? A não ser que seja louco, mas não vai. Porque aí a sua voz, a sua fala perde a força, perde o sentido. Então, e é todo dia, né? Todo dia um pouquinho. Então temos que parar. Então, diante da idade das crianças, então com as crianças pequenas, se eu preciso dizer um não, eu vou parar, eu vou olhar para ela, eu vou abaixar, porque eu vou ficar na mesma altura dela e vou dizer não. Mas eu não vou falar assim, não. Não, porque aí é sim, não é não. Não é cara fechada e não. Porque eu preciso entender que o não e o sim são coisas diferentes, né? Para que ele possa crescer e dimensionalizar tudo isso. Outra coisa muito importante, eu vou ler aqui antes nós estamos quase terminando, mas eu quero ler algumas coisas que tem aqui, ó. A Bruna colocou: são tantos sim e por tantos motivos que cada vez mais vejo crianças desesperadas por regras e pais frustrados por não terem o controle da situação. Situação muitas vezes que eles mesmos se colocam. Exato, Bruna. Os pais se colocam, e aí é por isso eu digo que eu me compadeço com esses pais, porque ele não faz de propósito. Eles acham que estão fazendo o bem. Então, é exatamente por isso que eu trouxe esse assunto para a gente discutir, né? É muito difícil, é muito desafiador, porque as situações com as crianças são diárias. Não é fiz uma vez ou agimos de uma vez e a coisa resolveu, né? Surgem outras necessidades, outras possibilidades. A Ana Lúcia colocou aqui: os não consciente é uma forma de carinho. Com certeza. Muitas vezes as crianças estão pedindo por esses limites. Com certeza, Ana. Eu já vivenciei situações aonde no consultório, por alguns anos eu tive clínica, de criança se pôr em risco, mas se machucar, de ter que assim, engessar, fazer cortes de pequenas cirurgias. Por quê? Porque sabe uma criança que sobe no armário e diz assim: tô aqui, você não tá vendo que eu tô aqui? Você não vai falar para eu descer? Né? Nesse sentido, a criança vai se pondo em risco de tal ponto, dizendo: se você me ama, você vai tomar uma atitude, você vai dizer não para mim, né? Então, por isso que eu trouxe toda aquela nossa fala no início. Vamos olhar para o limite como aquilo que dá contorno, aquilo que traz um conhecimento do espaço, aquilo que vai me confortar. Porque aí a gente fica, se a gente conseguir, não só para nós, mas para os pais, para quem trabalha com as famílias, para os professores, se a gente conseguir que eles percebam que o limite é muito mais benéfico e tirar aquela ideia de limite que é só não, que é agressivo, que é ruim, que é negativo, a gente vai estar ajudando muito mais. Eu trouxe mais um ponto que eu acho que é fundamental, que é assim: lembre-se que você é um modelo. Então, se eu quero que o meu filho seja verdadeiro, eu tenho que ser. Se eu quero que o meu filho não minta, eu não posso mentir. Né? Por quê? Porque ele vai olhar para mim como modelo. Eu quero que ele seja uma pessoa respeitosa, eu tenho que ser respeitoso. E não só com as pessoas, eu tenho que ser respeitoso com ele. Né? Porque de repente eu já ouvi situações das pessoas dizerem assim: ai, ele me xingou. Então, mas esse tipo de palavra às vezes ouve de alguém, fala uma vez, aí você diz: não fale assim. Esse não é o jeito correto de dizer. Estamos educando. Agora,
se a gente faz, né? O que eu estou ensinando? E cada vez que eu tiver que repreender, vamos focar no ato e não na pessoa. Então vamos dizer assim, você não essa tarefa, por exemplo, ou essa situação não está bem feita. Não é você um preguiçoso. Porque tudo que eu direciono para a pessoa, isso vai criando marcas. E que às vezes é muito difícil a pessoa ressignificar, né? Então não fale assim. E não você é mal criado. Porque senão eu reforço algo que vai se manter, já que eu sou mal criado, né? Então, foco na ação. Isso já nos ajuda a distanciar um pouco, né? Para poder orientar e pôr limite. E outra coisa que eu queria colocar para vocês é que a violência começa sempre com pequenos gestos. E os xingamentos são o começo. Então, não desrespeite as crianças, não se desrespeitem enquanto pessoas na frente da criança. Porque às vezes começa com xingamento, às vezes começa com um empurrão, às vezes é uma palavra mal colocada e pronto. Ali pode ser o espaço para abrir para a violência. E eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, a gente já está repleto de violência, né? Então é assim, é respirar fundo, foco na resiliência, foco naquilo que a gente gostaria que os nossos filhos se transformassem no futuro. Essa é algo que eu sempre pensei. Então, por exemplo, olha para o futuro, né? Como que eu gostaria que ele se desenvolvesse? Eu quero que ele seja persistente, eu quero que ele lute pelos seus objetivos. Então, para isso, permita que ele enfrente as consequências das coisas que ele faz hoje. Muitas vezes, a proteção, você tira essa possibilidade da criança assumir a consequência de algo que ela fez e aprender com isso, porque aí o erro já não tem esse peso ruim. O erro é tentativa de acerto. Então, deixa eu ver aqui o que o pessoal está mandando. Bom, a Raquel colocou assim: e quando, mesmo após vários nãos, a criança ainda continua a testar e insistir no mesmo comportamento, vale o cantinho do pensamento? Vale. Vale o cantinho do pensamento, desde que ela tenha clareza por que ela está lá. E a gente tem que cuidar, Raquel, do tempo, né? Às vezes, ficar nesse cantinho por um tempo muito grande não faz mais sentido, tá? Então, a gente tem que pensar na situação como um todo. Eu acho que e a gente pode até no futuro conversar um pouco mais sobre isso, porque de acordo com as faixas etárias, existem várias situações que a gente pode pensar. Às vezes a gente está expondo a criança a uma situação muito exigente para ela. Às vezes ela é muito pequena e aquilo é muito exigente, então é muito difícil. Será que a gente prepara? Né? Será que a gente prepara um ambiente para que ela suporte? Por exemplo, vamos num restaurante, vai ter que ficar sentado, sabe que vai ter que sentar ali um tempo até comer e tal. Eu crio situações, eu levo um brinquedo, eu levo uma massinha, eu levo um jogo, a gente conversa com a criança para distraí-la. Quer dizer, que temos que olhar também para o ambiente, né? Mas quando a situação extrapola, às vezes colocá-la naquele canto que você estipulou e tal, por 1 minuto, também te dá 1 minuto para você respirar. Porque senão a gente pode também extrapolar, né? A Ana Lúcia coloca aqui: tanto as mães como as professoras são e serão sempre exemplo para as crianças. Exatamente. Por isso que a gente precisa
a gente precisa lembrar do nosso lugar. Como professor, ou como mãe, ou pai, eu sou adulto e eu tenho um lugar de autoridade, não de autoritarismo, né? E a criança precisa, é o porto. Lembra do porto? É o porto. A Marina coloca, ótimo, Ana. Muitas vezes vejo no consultório pais preocupados com os filhos por terem algumas características que são dos pais. E muitas vezes eles nem se dão conta disso. Exemplo, pais ansiosos e intensos preocupados com seus filhos ansiosos e intensos. Exatamente, né? É isso mesmo, Marina. Eu acho que por isso que. E que bom que se eles estão no consultório, eles têm a possibilidade de estar ali conversando com você, né? Conversando com alguém que possa ajudar a repensar, porque muitas vezes, para ressignificar, a gente tem que repensar, né? E não dá, às vezes, para fazer sozinho. Às vezes, na correria do dia a dia fica muito difícil. E como eu falei, é muito exigente, não é fácil ser pai nem mãe. E como a primeira web que eu falei, não é fácil ser pai nem mãe hoje, né? Num mundo onde as coisas são tão velozes e aonde tem tanta deturpação, tanta coisa esquisita nas redes sociais. E aí eu digo para vocês que me preocupa. Então, para terminar, eu queria trazer para vocês qual seria a proposta da mentoria, né? Então, eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu deixei disponível lá no Facebook da mentoria, que é onde essa live vai ficar postada depois, um questionário para vocês, se tiverem interesse, quiserem que essa conversa se estenda, que vocês possam ir lá preencher sem compromisso nenhum. É por o nome, vai ter o nome, o e-mail, e simplesmente se vocês teriam interesse em manter um grupo de conversa sobre esses temas. Porque aqui eu tentei um pouco trazer a fala de vocês foram escrevendo, mas não seria a mesma coisa se todos nós pudéssemos nos ver, por exemplo, ou se estivéssemos numa mesma sala conversando. Então, a mentoria está se propondo a montar 2 grupos de conversa, de apoio, de reflexão sobre esses temas que eu venho trazendo na live. Um grupo presencial aqui em São Paulo, então, para pessoas que estão aqui em São Paulo ou pessoas que poderiam se deslocar para São Paulo, e um grupo online, através de uma plataforma gratuita, como o Hangout, por exemplo, que seria numa página fechada, onde as pessoas poderiam se ver e, portanto, colocar suas opiniões e trocar um pouco, tá bom? A ideia é que esses grupos possam se encontrar quinzenalmente, num dia de semana que a gente vai propor para o grupo e, normalmente, no período da noite, porque eu entendo que é o período que as pessoas têm mais disponibilidade. Então, a ideia é a gente poder se reunir, ou presencial ou virtualmente, para trocar algumas ideias. E então, se você tiver interesse, né, tem um custo mínimo até para a gente poder manter isso, né? Mas se você tiver interesse, preenche, entra lá no Facebook da mentoria, tem o link, preenche, diz que você tem interesse e aí eu mando por e-mail todas as informações. E a ideia é a gente montar um grupo, não um grupo muito grande, um grupo de 15, 20 pessoas, que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? Então, novamente, eu peço a vocês que acompanhem o que a gente vem discutindo nas redes. Então, só para retomar, a gente tem um e-mail, chama mentoria.educadores@gmail.com. Nós estamos no Instagram, Mentoria para Educadores, no Facebook, que é essa página que vocês estão acompanhando. No YouTube, eu coloco todas as lives lá no YouTube, Mentoria para Educadores. Então, se vocês tiverem um tempinho, uma disponibilidade, vocês podem entrar lá, vocês podem se inscrever no canal, curtir, enfim, que todas essas coisas em termos de rede social faz a diferença.
tá bom? E aqui no Face também, quando a gente está pondo as informações. E lá tá o link para vocês entrarem, se tiverem interesse de participar do grupo. Vamos montar aí 2 grupos bem legais para a gente conversar, para a gente trocar, para a gente se apoiar, né? Porque eu acho que a gente precisa de apoio. Não é fácil. Então, se a gente puder fazer isso com um grupo, se a gente puder fazer isso junto, acho que fica mais tranquilo. Tá bom? Então, gratidão a todos vocês que estão aqui, puderam acompanhar. Já em seguida ela fica liberada no Facebook, então se vocês acharem que tem outras pessoas que poderiam acompanhar e que não acompanharam, vocês podem compartilhar a web também, tá bom? Obrigada, pessoal. Foi maravilhoso, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada.